Olá, o que será que é mito, o que será que é verdade em relação ao sono e sobre como dormir melhor? Eu sou o Sérgio Brandão, jornalista especializado em ciência e medicina, e eu estou aqui no estúdio com a doutora Andréa Bacelar, médica, neurologista, membro da diretoria da Associação Brasileira de Sono e uma autoridade mundial, para não dizer só nacional, né, em qualidade de sono. Andréa, afinal, o que é mito e o que é verdade sobre como dormir melhor? Existem muitas informações falsas quanto a isto funciona e isto é bom para dormir, isso é bom para o sono. Eu acho que a gente precisa aqui falar algumas questões, porque para informar melhor essa população o que realmente é fake news e o que realmente funciona para dormir. Bom, você inclusive tem uma aula preparada, né, com slides que trata exatamente disso, o que é falso, o que é verdadeiro em relação à qualidade do sono. Você pode nos mostrar alguns desses slides e a gente vai comentando? Vamos nessa, vamos nessa. Vou passar aqui o primeiro. Bom, então veja nessa arte, Sérgio, café, chocolate, tabaco e bebida alcoólica. Como funciona isso próximo à hora de dormir? Não é mito, é verdade dizer que ingerir bebida alcoólica perto da hora de dormir vai piorar o seu sono. Muitas pessoas que têm dificuldade em pegar no sono ingerem bebida alcoólica porque ele é um depressor do sistema nervoso central. Aquela taçazinha de vinho antes de dormir. Pois é, ele deprime o sistema nervoso, ele melhora a condição para pegar no sono. A latência para dormir fica encurtada, eu pego mais rápido. Mas a arquitetura do sono não vai ser tão boa. Quer dizer, ao longo da noite não vai ajudar. Não vai ajudar. E se a ingesta é maior ainda, quer dizer, o volume de álcool, o teor alcoólico muito elevado, necessariamente a arquitetura vai estar comprometida e às vezes a ressaca no dia seguinte não é só pelo álcool propriamente dito, é porque eu não dormi adequadamente, não tive uma quantidade de sono profundo para me restabelecer para o outro dia. E o mesmo vale para o cigarro, para chocolate. Comer chocolate antes de dormir também não é bom? Também não é bom. A gente tem um pouquinho de cafeína ali no chocolate, né? Principalmente escuro, chocolate preto, e a cafeína das colas, do café, dos mates, logicamente vão interferir porque eles estimulam. Aí estimula muito o sistema nervoso central e dificulta a promoção do sono. Bom, cigarro não é bom para nada, né? Mas para dormir também é ruim. Também não é bom. A nicotina estimula, né? Imagina que existem pessoas que acordam na madrugada e vão fumar. Quer dizer, isso aí realmente não é uma boa prática. Bom, qual é a próxima verdade? Posição para dormir. Sérgio, posição para dormir é lógico que o que a gente determina? A posição mais confortável, o travesseiro mais confortável, o colchão mais adequado, né? Existem pessoas, porque eu gosto mais com uma densidade maior, eu gosto com uma densidade menor, isso é individual. Agora, o que se preconiza? Que a gente, quando deite, a nossa coluna, né, a nossa coluna espinhal esteja alinhada, quadril, pescoço, cabeça. Então, o ideal é que esse espaço do ombro à cabeça esteja ocupada com o seu travesseiro. Que a sua coluna, às vezes, colocar um travesseiro entre as pernas pode ser bem-vindo. Então, a postura lateral é o melhor. Quer dizer, dormir de barriga para cima ou de bruços não é legal. Não é o melhor, né? Dormir de barriga para cima, eu tendo a ter mais refluxo, eu tendo a obstruir a via aérea e a fazer ruído e a roncar e a parar de respirar. Isso é um fato negativo. Então, que as pessoas tentem se adaptar a um sono que necessariamente, a gente sabe, inclusive, tem um artigo recente, Sérgio, que mostra que a drenagem das toxinas que a gente produz durante o dia no cérebro, né, aquele sistema linfático que a gente falou lá no envelhecimento, num programa nosso, a drenagem é melhor, é mais facilitada se você está em decúbito lateral. Ou seja, é mito ou é verdade que dormir na posição certa atrapalha o sono? Ou melhora o sono? A posição certa, mais ideal, é decúbito lateral. Isso ajuda a um sono de melhor qualidade. Qual é a próxima?
A próxima é uma questão bem importante, bem recente para a nossa atualidade, que é esse hormônio chamado melatonina, que agora está disponível, venda livre no Brasil. Então, a gente tem que entender que, apesar dele ter entrado, a Anvisa ter liberado como um suplemento alimentar, a gente está falando de um hormônio. Então, não vamos banalizar, não é todo mundo que precisa tomar, depende de horário, depende de dose. Existem pessoas que efetivamente, como é um hormônio, que eu produzo menos. A gente sabe que o idoso produz 20% desse hormônio comparado ao adulto. Então, talvez o idoso ter uma reposição seria interessante. Existem problemas de sono em que as doses são muito mais elevadas para resolver o problema de sono. Horários em tomar, quando que funciona como um indutor, como um hipnótico, quando que funciona como um facilitador e eu tenho que tomar 2, 3 horas antes do horário de dormir. Então não vamos utilizar de uma maneira inadequada, tomando sem a indicação, a prescrição médica, porque senão daqui a pouco ele vai ser proibido, como já foi há 20 anos no Brasil. Ou seja, automedicação jamais, não é isso? Jamais automedicação. E é isso, né? A melatonina tem muito a ver com o escuro, é um hormônio que é produzida na fase escura das 24 horas, e a gente tem um sinalizador na retina para dizer, é noite, é hora de produzir melatonina. Qual é a próxima verdade ou mentira sobre o sono? Exercício. E aí? Fazer exercício na próxima hora de dormir. É bom? Ajuda? Né? O que a gente sabe é que a atividade física é fundamental, é necessária, é biológica, todos nós precisamos fazer diariamente, tentando respeitar o seu ritmo biológico. O ideal é acordar e ir se exercitar. Pessoas que não podem se exercitar logo, imediatamente, que o faça na hora do almoço, que o faça após o trabalho. Agora, que a gente respeite ali as últimas 3 horas próximo ao seu horário de dormir, que você desacelere, que você não faça exercício físico. Que é lógico, quem dorme 1 hora da manhã, 3 horas antes é diferente de quem dorme às 10 horas da noite, que às 7 já tem que parar de fazer atividade física. Mas é sempre muito bem-vindo. André, vamos continuar com os nossos mitos e verdades sobre o sono e sobre como dormir melhor, mas vamos ao intervalo antes disso. Até já. Estamos de volta no segundo bloco de Sono e Saúde, hoje falando sobre mitos e verdades sobre o sono e sobre como dormir melhor. André, dormir com um bichinho de estimação, com aquele cachorrinho ou gatinho na cama, é bom ou é ruim? Ou é um fato ou é um mito? É um fato, é ruim. Quando a gente pensa em dormir com um outro ser humano, ou seja, cônjuge, parceiro, etc. Filho já é inadequado, já é errado, a gente já tem que educar desde sempre a não estar na cama do casal. Dormir com uma outra pessoa já pode ser problema, porque o seu sono profundo, a sua fase de sono não está na fase do sono do outro. O horário que o outro quer dormir, ou o horário que o outro desperta e levanta, não é o seu. Então, muitas vezes, é recomendado, sim, ou 2 camas ou 2 quartos, isso aí já é bem definido, que não separa casal, não piora a relação, muito pelo contrário. Quer dizer, você pode namorar e depois ir para o seu leito de sono. E com bicho de estimação, com esses pets, a mesma coisa, né? O cachorro rosna, vários cães roncam, se levantam, fazem grunhidos, barulhos. Então, aí o gato ele entra dentro do seu travesseiro, quer ficar entrelaçado. E isso pode sim, para quem tem um sono mais superficial, o que eu quero dizer com isso? Um facilitador de sono, porque isso é diferente. Você pode dormir muito bem, mas a sua conexão com o meio ser mais responsiva. Então, se a pessoa bota a mão na maçaneta, opa, eu já despertei. Se a pessoa acende uma luzinha indireta, eu já despertei. Ou se um pet se movimenta ou faz um barulho,
eu desperto. Então isso é muito individual. Existem pessoas que falam, nossa, eu durmo a noite inteira, não me incomoda. Ok, para esse não tem problema. Mas para quem tem um sono mais receptivo, não é interessante. Ou seja, para a maioria das pessoas é um mito achar que dormir com animalzinho de estimação é bom, né? É. Qual é o próximo? Você ainda tem slides? Tenho. Vamos colocar? Isso. Eu queria falar um pouquinho da iluminação do quarto ou do ambiente. Então aqui tem um exemplo. Essa curva é a curva da melatonina, do nosso hormônio que a gente produz no escuro. Então, se eu coloco luz antes de dormir, ou porque eu estou nos eletrônicos, com as telas, ou com o quarto todo aceso, televisão no quarto, quer dizer, isso tudo estimulação luminosa. Eu arrasto o horário de dormir e vou dormir mais tarde. Se eu durmo, ok, eu respeitei direitinho, fiz a minha higiene do sono e dormi sem luz. Mas no meio da noite, meu parceiro entra e pá, acende a luz. Isso bloqueia imediatamente a produção da melatonina. Então eu posso despertar e talvez tenha dificuldade em voltar a dormir. Ou se eu acostumei o meu filho ou eu mesma a ter uma luz no quarto. Logicamente, a luminosidade, mesmo com a pálpebra, com os olhos fechados, vai entrar pela retina e vai dizer é dia ou tem luminosidade. E se a luminosidade é maior ainda, olha o que acontece. Eu tenho mais luz no ambiente do meu quarto, eu vou produzir menos melatonina. Então, são questões bem importantes que a gente tem que interferir. Então, não é mito. Luminosidade no quarto, no ambiente que você está dormindo, vai produzir menos o hormônio facilitador de sono. Ou seja, cuidado com a luz na hora de dormir, não é isso? Qual é o próximo mito ou verdade? Dormir pouco engorda. Isso todo mundo acha que é um mito, mas isso é uma verdade. Na verdade, a gente tem esses dois peptídeos, né, que chama leptina e grelina. Um é o da saciedade, a leptina, e a grelina é da fome. Se a gente olhar o gráfico aqui embaixo, o que a gente vê? A grelina está diminuída à noite e a leptina está aumentada no período noturno, ou seja, não tenho fome, não devo comer, tenho que minha última alimentação ser 2 horas antes do meu horário de deitar. Isso aí gera uma resistência à insulina, que é normal isso acontecer. E aí no decorrer da madrugada, o meu metabolismo vai funcionando e eu vou redistribuindo e eu acordo com fome. Então a nossa leptina está baixa, não estou saciado, e a grelina está alta, tenho que comer. E isso faz com que a gente vá se regulando, os nossos relógios biológicos vão definindo. Por que chega na hora do almoço, meio-dia, 1h, a gente não precisa nem olhar a hora, né? A gente já tenho fome, está na hora de eu comer, porque existe esse ritmo de 24 horas do nosso apetite. O que acontece muitas vezes é se eu me alimento neste horário em que eu tenho que estar saciado, que não é o horário de eu fazer a maior refeição, as pessoas chegam a casa à noite, meia hora antes de dormir, fazem aquela grande refeição. Isso é péssimo, né? A digestão, o metabolismo, o próprio sono, a interferência com questões, com transtornos de sono. Então, isto é uma verdade. E a gente tem até cama-balança que define... quando a gente dorme e acorda, a gente acorda com um peso menor do que a gente foi dormir. Se a gente se alimenta nesse horário, nosso metabolismo interfere e a gente acaba ganhando peso. Ou seja, aquele sanduichinho, aquele assalto à geladeira antes de dormir não é bom para o sono. Não é bom, muito menos de madrugada. Por isso é que a gente até estimula os trabalhadores em turno a evitarem grandes refeições na madrugada, porque o ritmo é de 24 horas e nesse momento, na fase escura, o nosso metabolismo cai e a gente vai engordar mais. Mais um mito ou verdade antes do nosso intervalo? Cochilo de tarde. Cochilo de tarde, a gente já falou disso num programa, isso pode ser um hábito. Hábito é regular.
É sempre, são todos os dias, inclusive aos finais de semana. E cochilo a gente está falando de 20, 30 minutos, não estamos falando de 1 hora, 2 horas. Que aí a gente começa a interferir na promoção de sono e no tempo total de sono da fase escura da noite. Então, quer dormir melhor à noite? Evite dormir durante o dia, né? Evite o cochilo durante o dia. Então, vamos a mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais mitos e verdades sobre como dormir melhor. Estamos de volta no terceiro e último bloco do programa de hoje, falando sobre mitos e verdades, sobre sono e como dormir melhor. Andréia, o que mais que a gente tem para falar sobre mitos e verdades? Eu queria mostrar aqui a questão das pessoas que dormem menos, que estão privadas de sono. Sono perdido é sono perdido. A gente não recupera. Então, é mito achar que compensar no final de semana, opa, eu refiz o meu tempo total de sono. Não, a gente tem que dormir regularmente todas as noites. Isso repetidamente vai dar problemas na saúde. Muitas consequências. Privação de sono é consequência de muita morbimortalidade. A questão do banho morno, que desde os nossos ancestrais, a vovó dizia, olha, toma um banhozinho morno que me relaxe e melhora o sono. Isso é mito ou é verdade? O que você acha, Sérgio? Eu acho que é verdade, pelo menos comigo funciona. Acertou, é verdade. Uma das questões que promovem sono é a queda da temperatura corporal. Então, no momento em que a gente aquece o corpo e nós somos seres homeotérmicos, ou seja, a temperatura sobe, mas a gente vai novamente equilibrar. Então, a gente tem um descenso da temperatura próximo à hora de dormir. Isso promove sono. Às vezes a gente não toma o banho, mas a gente está deitado e a gente nota essa queda de temperatura. Às vezes a gente quer se cobrir próxima hora de dormir, ou botar uma meia, o pé esfria, a extremidade esfria. É a queda de temperatura da promoção de sono. Então é verdade. Tome um banhozinho morno ou um chazinho quente antes que não tenha cafeína, que vai lhe ajudar no sono. O que mais? Tomar sol. É verdade, sol de manhã e evitar claridade, né? Quando a gente tinha horário de verão, evitar aquela luminosidade à tardinha, isso é verdade, isso ajuda na promoção do sono. Vamos fazer isso. Pegar sol de manhã, mas evitar muita luz já de noite. Já de noite. Agora, é uma dica que funciona diferente para as pessoas que têm o chamado avanço de fase. Principalmente idosos que começam a dormir 8 horas da noite e acordam 4 horas da manhã e não querem atrasar um pouquinho, aí o sol, a luminosidade à tarde vai atrasar esse sono. Quer dizer, então, para quem atrasa é prejudicial, evitar. Então, a gente tem que ajustar conforme o seu horário de dormir. Ou seja, é a regra dos nossos ancestrais, né? A hora de dormir é quando está de noite e evitar muita luz, né? Para a melatonina começar funcionar. Uma questão muito importante é essa aqui da desaceleração. É verdade. É um mito achar que tá tudo aceso, tô todo conectado, deu a minha hora, vamos apagar tudo que eu vou dormir. Não vai dormir. O nosso cérebro precisa passar da quinta marcha para a primeira marcha, passando por elas devagarzinho. E isso como é que a gente faz? Atividade lúdica, atividade calma, para respirar melhor, para diminuir frequência cardíaca, para diminuir temperatura corporal e, logicamente, o contrário, né? Ver filmes, claridade, ação, tensão, estresse, DR, né? Relações, discutir relações ali antes de dormir, logicamente isso vai acender, isso vai dar descarga de adrenalina e isso não vai ser uma boa situação. Uma questão que funciona muito, que é uma verdade para o sono, é você, na hora que você está ali sozinho com você mesmo, aí começam as preocupações, os problemas, lembrar das agendas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, escreva.
preocupação com o filho, marcar dentista, não esquecer de passar, enfim, na casa de fulano. A hora de pensar isso não é antes de dormir. Não é, mas se está vindo à sua mente, anote, porque aí você já tem um documento e aí você esvazia o cérebro. Isso funciona muito, isso não é mito. André, está chegando na hora da nossa dica de hoje. Hoje foi um dia de muitas dicas, mas tem sempre a hora do Boa Noite com o Dr. André Bacelar. Vamos lá? Vamos lá. Boa noite com a doutora Andréa Bacelar. Dicas preciosas sobre o sono com quem mais entende do assunto. A nossa dica de hoje é a respeito do seu ambiente, do seu local de dormir. Entendendo que o ambiente tem que estar escuro. Então vamos apagar todas as luzes, às vezes até os pontos eletrônicos interferem, então cubra os pontos eletrônicos. O ambiente tem que estar climatizado, nem muito frio, nem muito quente. O ambiente tem que estar silencioso, então vamos abafar, às vezes usar tampão de ouvido, ou às vezes um barulho, um ventilador com um som fixo, abafando ruídos externos. E certamente isso vai auxiliar no seu sono. O seu travesseiro, o seu cobertor, né? Esse habitat ideal, isso logicamente vai interferir positivamente na promoção no início do seu sono. Bom, então com essa dica vamos ficando por aqui no nosso programa de hoje. Até a próxima!